Então vamos lá, queridos. Hoje estamos encerrando o ano de 2020. Irmãos, que ano foi esse? Fala sério. Que ano maluco. Queridos, como que você começou 2020? Cheio de planos, cheio de expectativas. Sim ou não? Os irmãos sabem que eu quase nunca falo de mim aqui em cima do altar. Mas eu vou dar um exemplo aqui sobre a minha própria vida. Irmãos, eu comecei o ano trabalhando numa empresa como encarregado de produção. Tinha um bom emprego. A gente tinha a expectativa em janeiro de aumentar a nossa equipe, da produção melhorar, da economia ia crescer, nós íamos aumentar a nossa equipe, aumentar a produção, a empresa ia romper, aleluia, glória a Deus. Até chegar março, quando praticamente começou, essa pandemia aqui no Brasil, e todos os planos foram por água abaixo. As expectativas eram melhores. E tudo mudou. Tudo mudou na minha vida, tudo mudou na empresa, tudo mudou na cidade, tudo mudou no estado, tudo mudou. Nós olhamos para trás hoje, dia 31 de dezembro, nós olhamos para trás e vemos como as coisas mudaram, irmãos. Você tem essa noção, querido, que tudo mudou? Nesse tempo, de março para cá, eu saí do encarregado de produção e virei pastor. Eu era pastor aqui da igreja já, mas não com essas responsabilidades, como pastor titular, presidente, seja como for. As coisas mudaram, queridos. E eu sei que assim como foi na minha vida, eu acredito que na vida da maioria das pessoas que estão aqui, a maioria das pessoas que estão em casa nos vendo agora, eu tenho certeza que a sua vida também foi transformada, foi mudada. Alguns, como eu, perderam apenas o seu emprego. Apenas o seu emprego. Por que eu falo apenas o emprego, irmãos? Porque outros perderam alguns bens muito mais valiosos. Alguns perderam entes queridos. Então foi um ano de muito choro, foi um ano de muito luto no meio, não somente de nós aqui, igreja, mas em todo o mundo. Então, graças a Deus que eu pelo menos perdi apenas um emprego. Mas existem pessoas que perderam muito mais. E com este nós choramos esse ano. Realmente não foi fácil chegar até aqui. Irmãos, de alguma forma todos nós sentimos um pouquinho ou muito a nossa impotência, a nossa insignificância dentro desse mundo todo. Ricos, pobres, homens, mulheres, de alguma forma todos nós fomos esmagados em 2020. Não estou aqui falando se isso foi bom ou foi ruim, mas é fato, de alguma forma nós fomos humilhados, fomos esmagados. Quantos planos nós tínhamos? Eu fico pensando quantos profetas, no Réveillon passado, chegaram a declarar, a profetizar: 2020 será o ano da vitória, 2020 vai ser o ano da conquista, 2020 vai ser o ano da prosperidade. E nós vimos que na prática não foi nada disso. Será que esses homens vão ter coragem de fazer isso esse ano? Mas em tudo isso, irmãos, isso eu não tenho medo de falar. Em tudo isso nós vimos Deus agindo. Desde o início de março até hoje, nós temos visto Deus agindo. O Senhor, com pandemia ou sem pandemia, o Senhor continua assentado no seu alto e sublime trono e governando as nações. Isso ninguém pode tirar. Deus agiu despertando a sua igreja. Deus também agiu, irmãos, nos ensinando a perder. Deus agiu te ensinando a perder, te ensinando a sofrer perdas.
Ele agiu, irmãos, nos ensinando a ser igreja de uma forma que nós nunca tínhamos sido. A igreja que chega aqui hoje, no dia 31 de dezembro, é uma igreja completamente diferente da igreja que iniciou no mês de março. Talvez você não perceba isso, mas você mudou e mudou muito. E então chegamos agora, o que projetar, irmãos, para 2021? Quais são as nossas perspectivas? Eu, como pastor, eu gostaria de chegar aqui agora e declarar uma palavra positiva, de falar assim que 2021 tudo vai mudar, que vai ser um ano maravilhoso, que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Como eu queria poder fazer isso agora aqui com vocês, mas eu não posso fazer isso. Como eu queria ter essa convicção no meu espírito que as coisas vão melhorar. Mas se eu fizer isso, eu vou estar mentindo para mim mesmo, eu vou estar pecando contra o meu Deus e contra vocês. A gente não pode fazer isso. Então a gente tem duas formas, irmãos. Ou a gente começa o ano aqui cheio de firulas, declarando aquilo que a gente quer que aconteça. Ou a gente dá ouvido para o Espírito Santo e tenta nos enquadrar naquilo que o Senhor tem falado com a sua igreja. E graças a Deus pelo Espírito Santo, irmãos, porque pela sua eterna misericórdia, a tua eterna bondade, o Senhor continua falando com a sua igreja. Então aprenda uma lição, irmãos, para 2021. A primeira lição que você tem que aprender. O mais importante não são as coisas que acontecem aqui fora. O mais importante é aquilo que acontece dentro de você, no seu homem interior. E esse vai ser o nosso foco em 2021, queridos. Não vamos agir pelas circunstâncias. Porque se você parar para pensar, Adão e Eva, eles estavam no paraíso e foram derrotados pelo diabo, onde todas as circunstâncias eram a favor deles, mas eles não conseguiram prevalecer contra a mentira. E Jesus, o nosso Jesus, ele venceu o diabo no deserto, onde as circunstâncias não estavam completamente contra ele. Então não são as circunstâncias que vão fazer você vencer ou perder, mas quem realmente você é, quem realmente você crê. Então venha o que vier, seja coisas boas, sejam coisas ruins, queridos. O que precisamos viver é isso. Nós vamos viver juntos como família. Nós vamos chorar juntos, nós vamos alegrar juntos, nós vamos ajudar uns aos outros, nós vamos cuidar um dos outros. Sem pensar no que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim, não interessa. Aconteça o que acontecer, nós vamos estar aqui adorando a Jesus, tentando nos parecer mais com Ele e crescendo juntos uns com os outros. E o Espírito Santo quer gerar isso em nós, irmãos, esse ano. E como tudo começa, irmãos? Tudo começa, queridos. A peça-chave para que isso possa desatar na nossa vida chama perseverança. Grava essa palavra, irmãos. 2021 é necessário que você seja uma pessoa perseverante. O que é perseverar? É você se dedicar. Perseverar é você ser fiel a algo ou a alguém. É você estar atento, é você se posicionar, é você continuar o tempo todo no mesmo lugar. Isso se chama perseverança. Mas, irmãos, você não vai conseguir ser perseverante se você não estiver dentro de você alguma convicção. Você precisa ter clareza em você. Você precisa ter certezas em você. Não há perseverança se não há convicção, se não há fé. Não existe perseverança se você não tem certeza de que o que você está fazendo é correto.
Se você tem dúvida das coisas, como você vai se posicionar? Se eu tenho dúvida do que eu estou fazendo, se eu tenho dúvida do caminho que eu estou seguindo, é o caminho correto? Como que eu vou posicionar e ficar? Daqui ninguém me tira. Por quê? Porque eu tenho convicção do que eu estou fazendo é a coisa certa. Você precisa, irmãos, de ter clareza na sua vida. Se você não tem convicção, você não vai se dedicar. Se você não tem convicção de quem você é, do que você está fazendo, você não vai conseguir se tornar uma pessoa perseverante. Então, em 2021, você precisa urgentemente de ter essa clareza. Onde você está firmando as suas raízes? É o lugar correto? Você tem convicção de que você está no local correto? Na igreja correta? Com as pessoas corretas? Você tem convicção que o trabalho onde você está trabalhando é o lugar correto? Você tem convicção que o seu namoro é algo sólido, é de Jesus? Você precisa de convicção, porque se você tiver convicção, você vai ter perseverança, você vai conseguir perseverar. Se você precisa perseverar e sem convicção você não persevera. Olha comigo, irmãos, coloca para nós por favor na tela, Números 32, versículo 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Porque essas pessoas não tiveram perseverança em seguir a Deus, eles não alcançaram a terra prometida, irmãos. Versículo 12. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Olha a importância da perseverança, irmãos. Por causa de uma nação inteira não teve perseverança, eles não firmaram o seu pé naquilo que Deus estava falando, eles não foram obedientes naquilo que Deus estava falando, por causa disso, eles não herdaram a terra prometida. Irmãos, aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, você vai conseguir alcançar isso. Isso não apenas na vida espiritual, que é o mais importante, mas em qualquer área da sua vida. Se você não tem perseverança, você não alcança nada. Você não pode ser agitado por qualquer tipo de vento, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de opinião. Você precisa ter clareza de quem você é. Você tem que ter clareza de quem você serve, quem é o seu Senhor. Mateus 10, 22, olha o que o próprio Jesus falou. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra, irmãos, para 2021 é perseverança. E esse texto nosso chave, né, irmãos, de Atos 2, 42, ele vai nos ensinar a perseverança e vai nos ensinar em que ou naquilo que nós precisamos perseverar. 4 fundamentos, nós vamos apenas citá-los hoje aqui, a gente não vai aprofundar em nada, nós vamos ter um ano todo para fazer isso. Mas são 4. Os 4 pilares que sustentam a igreja, irmãos, são esses: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Sem isso você não é igreja, nós não conseguimos ser igreja de Jesus. Então vamos lá, doutrina dos apóstolos. Graças a Deus, esse pilar aqui na nossa igreja Monte Sinai, esse é o pilar que nós estamos mais, assim, fortemente alicerçados.
Graças a Deus, todo mundo que sobe aqui nesse altar está pregando a palavra de Deus, a palavra verdadeira, que tem nos confrontado, que tem nos moldado conforme a imagem de Jesus. E assim precisa continuar, irmãos. Não é necessário, não é apenas pregar a palavra verdadeira. Nós precisamos perseverar, continuar firmes nessa palavra, continuar firmes no Evangelho de Cristo. Rejeitar qualquer tipo de nova mensagem que não tenha a ver com a cruz de Jesus. E nós podemos afirmar, irmãos, que desses 4 pilares, o pilar da doutrina e o pilar da oração, sejam os mais importantes. Olha comigo, Atos capítulo 6, versículo 1. Isso aqui é o início da igreja, né? A igreja está começando a se movimentar. Olha o que acontece. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos em quê? Na oração e no ministério da palavra. A igreja estava começando a se desenvolver, irmãos, e surgiram problemas. A gente costuma falar assim: nossa, como que eu queria fazer parte da igreja primitiva, é uma igreja que não tinha problemas. Quem te falou isso? Irmãos, igreja é um lugar com problemas. Por quê? Porque na igreja existem pessoas cheias de pecados, cheias de falhas. Sempre vai ter problema na igreja. Eu vou sair da igreja, eu vou procurar outra igreja porque aqui tem muito problema. Se você encontrar uma igreja sem problema, me fala. Porque essa igreja vai ser uma igreja onde encontram-se pessoas que já estão à estatura de Jesus. Então eles estão aqui fazendo hora extra, já deviam estar no céu. Então a igreja primitiva começou a surgir problemas nela. E então vamos resolver os problemas, vamos resolver. Mas nós não vamos apartar, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Comunhão é importante? É importante. Partir o pão é importante? É. Ajudar as pessoas é importante? Sim. Mas numa comunidade de fé, nada é mais importante do que a oração, nada é mais importante do que a palavra de Deus. Isso precisa ficar bem claro, irmãos, em nós. Nada pode, nenhum tipo de problema para ser resolvido, nada pode roubar de você o seu tempo de oração, nada pode roubar de você o seu tempo de mergulhar na palavra de Deus. Então, os apóstolos falaram: vamos escolher pessoas para fazer isso, mas nós que somos a liderança, nós vamos continuar, nós vamos perseverar na oração, nós vamos perseverar na doutrina, porque nós não podemos nos desviar dela. Então, irmão, nós precisamos perseverar nisso, firmar os nossos pés nessa rocha, a rocha do Evangelho, perseverar na mensagem da cruz, entender que a obra da cruz, ela é o suficiente para mim e para você, e que você não precisa de um novo Evangelho. O que Jesus fez na cruz do Calvário é o suficiente para mim e para você. Abre comigo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Um conselho de Paulo para o seu filho na fé, o jovem Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Você que é pastor, Timóteo, seja exemplo no seu modo de agir
Seja exemplo na forma que você trata as pessoas. Seja exemplo na fé. Ensine as pessoas a terem a fé verdadeira. Olha a responsabilidade. Seja exemplo na pureza, na santidade. Olha agora o conselho, o mandamento que ele dá para Timóteo. Persiste em ler, a exortar e ensinar, até que eu vá ter com você. Persiste em ler, Timóteo. Timóteo, é necessário que você estude. Timóteo, é necessário que você aprenda, que você adquira conhecimento, Timóteo, para você ter clareza. 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo. Olha isso, irmãos. Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. Persevera, Timóteo, nessas coisas, porque fazendo isto, você vai salvar tanto a você mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Timóteo, persevere nisso que eu estou te falando, porque se você perseverar nisso, você vai salvar você mesmo e vai salvar as pessoas. Por que isso, irmãos? Eu aprendo com isso aqui que nós, como igreja, nós precisamos, tempo após tempo, que nós possamos avaliar o caminho que nós estamos trilhando. Porque se nós como igreja, imagina eu como líder de vocês, como pastor, se eu começar a trilhar um caminho errado, eu vou ensinar coisas erradas e todos nós vamos chegar no lugar errado. É isso que ele está falando aqui, irmãos. Cuida de você mesmo, que você esteja firme no evangelho verdadeiro, porque se você faz isso, você vai estar salvando você mesmo, porque eu não vou cair no erro. E vou salvar aqueles que estão me ouvindo. Eles também não vão ser enganados. Porque Jesus falou, um cego não pode guiar outro cego. Senão os dois vão cair no precipício. Então nós como igreja, querido, nós temos essa responsabilidade de estar exortando, corrigindo, analisando. Se um dia eu virar e falar alguma heresia aqui, se você não concorda com o que eu estou falando aqui agora, me procure e fala assim, o que você falou não está de acordo com a palavra de Jesus. Eu vou ter que subir aqui com humildade e corrigir o que eu falei. Porque a igreja não é minha, o caminho não sou eu que dito, o caminho nosso, queridos, é rumo ao céu, e só existe um caminho, só existe uma porta, e essa porta continua estreita. Então, para sermos família, para sermos realmente essa casa de Deus, nós precisamos de ter humildade para saber quando as pessoas vão nos corrigir. Não é fazer como todo mundo faz aí, eu penso de uma forma, você pensa de outra, então eu vou sair e vou abrir o meu ministério. Não. Todos juntos, como família. Se um líder desvia do caminho, ele começa a conduzir as ovelhas para o caminho errado, todos acabam perdidos. Por isso que nós temos que todo dia avaliar o caminho que nós estamos trilhando. É o caminho correto? Onde nós estamos? Qual é a palavra de Jesus para nós? Onde nós vamos chegar? Tendo essa clareza, irmãos, fica muito mais fácil de você permanecer no caminho correto. Então, doutrina fala sobre isso. Ela te dá o sólido fundamento que você vai saber onde você vai estar pisando. E você vai conseguir identificar quando as heresias baterem a porta. O segundo pilar é o que, irmãos? Comunhão. Isso é um grande desafio para nós. Nós temos que aprender muito quanto à comunhão. E ainda mais, irmãos, ter comunhão nesse período que nós vivemos, que a gente não pode nem olhar no rosto do outro, porque existe uma máscara entre nós. Isso vai ser o nosso maior desafio. Comunhão, irmãos,
relacionamento, significa comunidade, intimidade, uma associação. Todos juntos como família significa, irmãos, que vamos precisar perseverar nisso. Comunhão não significa, propriamente dito, você repartir, você ajudar. A gente pensa que comunhão é isso, né? Comunhão é eu ajudar. Não. Tem a ver com isso? Tem, mas essa parte de ajudar, de repartir, tem mais a ver com você partir o pão. Então, o que é comunhão? Nós vamos ver agora. Comunhão, irmãos, bíblica, é juntos nós estarmos reunidos em torno de Jesus. Olha comigo a carta de João, 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha que legal, né? Isso aqui me marcou muito. João fala do passado, né? O que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nossas mãos tocaram, ele sempre falando do passado. Mas João também fala do presente, o que nós temos contemplado. Irmãos, esse é o evangelho verdadeiro. Você fala do que você viu, você fala do que está escrito do passado, mas você fala também do que você tem visto, do que você tem experimentado hoje. Porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Mas por que ele está anunciando isso, irmãos? Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Eu estou anunciando para vocês o Evangelho. Mas para que eu anuncio o Evangelho? Para que vocês tenham comunhão comigo. O Evangelho, querido, está te chamando, é uma proposta para que nós tenhamos comunhão. Que comunhão é essa? É a comunhão que João tinha. Qual a comunhão que João tinha? Versículo 3. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão é isso, queridos. Nós, como igreja, tendo comunhão uns com os outros, e essa comunhão ligada com o Pai e com o Filho. Comunhão é relacionamento com Deus. Juntos, tendo relacionamento, comunhão com o Pai e comunhão com o Filho. A mensagem do Evangelho, a cruz de Cristo, ela é esse convite à comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o Pai. Nós vamos ler lá em Atos daqui a pouco. Todos os que criam estavam juntos. Eles tinham comunhão. Então João deixa claro aqui, irmãos, eu vivi com Jesus falando do passado, eu vivo com Jesus falando do presente. Eu prego isso para vocês, para que vocês também façam parte dessa comunhão comigo, porque eu tenho comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. Falar de comunhão, irmãos, é muito mais do que você jogar um futebol no sábado à noite com os irmãos da igreja. Comunhão bíblica é muito mais do que você fazer um churrasco com a sua galera, com a sua célula. Não. Comunhão é você estar ligado com Deus, junto com seus irmãos. E nós, irmãos, aqui, Monte Sinai, nós somos essa comunidade que ama Jesus.
nós temos comunhão com Ele. O nosso objetivo é que essa comunhão cada vez cresça mais com Jesus. O nosso foco aqui é Jesus. A nossa respiração aqui deve ser Jesus. O nosso alimento aqui é Jesus. A nossa respiração, o nosso lazer, tudo em torno dele, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a nossa comunhão. Nós vamos reunir, sim, mas vamos reunir com o foco. E que foco é esse? Jesus Cristo. A comunhão bíblica é essa, irmãos. E como verdadeiramente nós vamos andar em comunhão, irmãos? O próprio João explica. 1 João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz, e não há trevas nele, nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, versículo 7, vamos ter comunhão somente se nós estivermos andando na luz. Beleza? Não é isso que está falando aqui? Beleza. Versículo 5 fala que a luz é quem? A luz é Deus. Então como vamos andar, irmãos, na luz? Andar com Deus, ter comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, vamos ter comunhão uns com os outros. É interessante ver o que Amós fala. Amós 3:3 fala assim: porventura vão andar dois juntos se não estiverem em comum acordo? Vão andar dois juntos se não tiverem acordo entre eles? Irmãos, aqui na igreja, todos que estão aqui, se existe uma pessoa aqui na igreja que o foco dela é melhorar de vida, que o foco dela é conseguir um emprego melhor, que o foco dela é ganhar dinheiro, é casar, é fazer algo disso, beleza. Nessa mesma igreja tem outra pessoa que o foco dela está em Jesus, que o foco dela é crescer na graça e no conhecimento, o foco dela é se amoldar com Jesus. Essas duas pessoas que estão no mesmo lugar, muitas das vezes fazendo as mesmas coisas, essas pessoas não estão em comunhão. Você está entendendo o que é comunhão, irmãos? Comunhão tem a ver com o nosso foco. A comunhão é muito mais do que você jogar um futebol, de você chamar para sua casa. Isso tem a ver? Tem, mas não é isso. Não é você fazer um churrasco, mas a comunhão bíblica é no churrasco Jesus está sendo engrandecido. Isso é comunhão. Comunhão não é você jogar um futebol junto, não. Comunhão é você no futebol, quando alguém lá chutar a sua canela, você demonstrar o fruto do Espírito naquela hora. Jesus está sendo engrandecido nessa hora. Isso é comunhão bíblica. É mais do que estarmos juntos, irmãos. Comunhão tem a ver com propósito. Grava isso. Comunhão tem a ver com propósito. O que nos une diz se nós temos comunhão. Nós podemos estar juntos no mesmo lugar, mas se aquilo que nos une é diferente, nós não temos comunhão. Agora o terceiro pilar, irmãos, o partir do pão. Partir do pão, irmãos, é basicamente aquilo que nós entendíamos como comunhão. Fala de você ajudar o próximo, fala de você não viver para si mesmo. Esse é um desafio que o Senhor tem chamado cada um de nós esse ano. Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos
e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Irmãos, olha o senso de justiça bíblico. Vamos supor que chegou um irmão aqui. O irmão tinha uma casa na praia de R$1 milhão, um apartamento, uma cobertura. Esse irmão vendeu a sua cobertura, trouxe o dinheiro para cá. E esse dinheiro vai ser repartido com os irmãos da igreja. Então, o que normalmente as pessoas fariam? Nós íamos contar, a igreja tem 100 pessoas. Pega 1 milhão, divide por 100 e acabou. Mas não era assim que a igreja primitiva funcionava. Eles distribuíam na medida que cada um precisava. Se tinha uma família que precisava de mais, ele tinha mais. Se uma família precisava de menos, ela tinha menos. Mas direitos iguais. No reino de Deus, irmãos, tem mais quem precisa de mais. Tem menos quem precisa de menos. Nós precisamos aprender a conviver com isso. Coisas simples, irmãos, a gente vê quanto nós somos tão egoístas. Todos os que criam estavam juntos. Isso fala da comunhão. Só que além disso, eles falam assim, e eles tinham tudo em comum. Irmãos, nós temos que aprender com isso. Para viver essa verdade, eu começo falando por mim, Rafael, eu preciso de me libertar desse espírito de ser independente e aprender a viver na dependência de Deus. Porque, irmãos, viver na dependência de Deus significa que eu posso ser usado para suprir algo que o meu irmão precisa. Eu posso ser a resposta de Deus na vida de um irmão. E o irmão também pode ser a resposta de Deus na minha vida. Isso é estarmos juntos como família. E eu não estou aqui pedindo para você vender o seu imóvel que está alugado para alguém, tá, irmãos? De forma nenhuma. Não estou falando para você fazer isso. Vamos falar de coisas simples. Às vezes você está lá em um guarda-roupa lá cheio de sapatos que você nem usa. E aqui na igreja tem um irmão que só tem um par de sapato. O mesmo número que você. Isso é repartir o pão. É você saber que tem um irmão aqui na igreja que está com dificuldade, que perdeu o emprego, que não tem nada para comer. E você, além de orar pela vida dele, você vai tirar dinheiro do seu bolso e vai colocar no bolso dele. Isso é repartir o pão. É porque você sabe que o que você tem não é seu, você administra aquilo que é de Deus. Isso, irmãos, é agir por fé, é poder ajudar. Mas a pessoa pode estar me explorando. Mas a Bíblia não manda você olhar isso, ela manda você dar a quem te pede. Coisas simples, irmãos. Às vezes você é bom em matemática e você está vendo o seu irmão do seu lado quase sendo reprovado em matemática. Reparte o pão, ajuda ele. São coisas simples que mostram o que nós somos. O partir do pão, irmãos, nesse pilar aqui, o partir do pão, ele expressa a generosidade de Deus. O nosso Deus é um Deus generoso. Sim ou não, irmãos? O Deus que você serve, ele é um Deus generoso? O nosso Deus é um Deus generoso. O partir do pão, irmãos, é essa expressão da generosidade de Deus. Nós somos filhos de um Deus generoso. Essa generosidade de Deus precisa ser expressada na nossa vida. E isso é um fruto daqueles que realmente nasceram de novo, que estão se amoldando
a estatura de Jesus. Irmãos, não se engane. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar outra pessoa. E ninguém é tão rico que não precisa de ajuda. Nós precisamos começar a cultivar isso, irmãos, a generosidade, porque o nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus bondoso. Nós precisamos ser generosos, porque nós vamos espelhar a imagem do nosso Deus. Então vamos aprender, queridos, a partir o pão. Paulo fala, lá em Coríntios, que Deus ele dá a semente e dá o pão. Semente para aquele que semeia, mas ele também dá o pão. Tudo que vem nas suas mãos, irmãos, aprenda isso. Você tem que identificar aquilo que Deus coloca nas suas mãos, se isso é uma semente ou se isso é um pão para você comer. Muitos de nós temos recebido sementes, que é para a gente plantar, que é para a gente semear, e nós temos alimentado dessas sementes, que eram para ser plantadas. Por isso que nós não colhemos nada, tá? Hashtag fica a dica. E o último pilar, irmãos, oração. Irmãos, a oração é dos pilares que o Senhor está falando aqui, é aquele que mais a Bíblia nos ensina a perseverar nele. Olha para você ver aqui, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, a história de Ana. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Agora pula para o versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Irmãos, Ana, ela conseguiu aquilo que ela tanto desejava, por quê? Porque ela perseverou em oração. Ela não arredou o pé. Ela sabia, ela se posicionou naquilo que ela queria. Ela teve perseverança, ela perseverou em oração. Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Agora olha o versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. O 12 fala sobre a oração, o 13 fala sobre partir o pão. Irmãos, o evangelho todo gira em torno disso. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Todo o evangelho, a base da igreja é essa: doutrina, oração, comunhão e partir do pão. Efésios 6:18. Olha o que Paulo fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigia nisso, irmãos, seja perseverante na oração, na súplica por todos os santos. Você precisa aprender a posicionar-se em oração. E aqui falo de você orar por todos os santos. Uma pergunta aqui: você tem o costume de orar pela igreja? Persevere nessa oração, orando uns pelos outros. Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Atos 1:14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Irmãos, a oração é o pilar que nós mais somos chamados a perseverar, a ficar firmes nele. Você precisa, irmãos, eu vou falar isso aqui mais uma vez, você precisa aprender a desenvolver uma vida de oração. Vai ser a forma de você permanecer nos dias maus. Nós nem vamos aprofundar nisso aqui hoje,
mas persevere na oração. Ah, mas pastor, eu não sei orar. Então você vai orar até você aprender a orar. Eu não sei orar. Então comece a orar, que você vai aprender a orar. Irmãos, Jesus está nos chamando a verdadeiramente sermos sua igreja. E para isso nós precisamos aprender a perseverar, não arredar o pé na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na oração. Nós não sabemos, querido, o que nos espera. Não é aqui querendo fazer medo em ninguém, muito pelo contrário, né? Eu quero que a sua expectativa esteja tão somente em Jesus Cristo. Mas nós não sabemos o que nos espera, se vai ser coisa boa ou ruim. A gente quer muito que as coisas melhorem. Mas se melhorar ou não, o que o Senhor pede de nós, que nós estejamos juntos, que um possa ajudar o outro, que um possa cuidar do outro, naquilo que for do seu alcance. Coisas simples, irmãos, podem mudar muito. Isso é ser igreja. Mas nós não podemos esquecer de algo muito importante. O que é tão importante? É que a igreja só conseguiu alcançar isso, irmãos. A igreja só conseguia ter esse estilo de vida porque antes de Atos 2:42 aconteceu algo muito importante no começo do livro de Atos. O que aconteceu em Atos 2, irmãos? A descida do Espírito Santo. Irmãos, é só através do Espírito, só através da ação do Espírito Santo que nós vamos conseguir viver da forma que Jesus espera de nós. Sem o Espírito Santo, nós jamais vamos conseguir permanecer na doutrina. Nós vamos desistir e olhar para trás. Nós jamais vamos conseguir viver para Deus em comunhão. Sem o Espírito Santo, jamais vamos conseguir repartir aquilo que é nosso. Muito pelo contrário, sempre vamos querer mais, ter mais e acumular para nós mesmos. Quem pode fazer isso, irmãos, em nós, é somente o Espírito Santo. Nós precisamos depender totalmente e radicalmente do Espírito Santo em nossas vidas. E nós cremos, irmãos, que à medida que nós começarmos a responder a Jesus naquilo que Ele está pedindo para que nós possamos fazer, a presença dEle vai aumentar em nossas vidas. E à medida que essa presença de Deus começar a aumentar nas nossas vidas, nós vamos ser mais generosos, nós vamos nos permanecer mais firmes na palavra. Entende que isso é uma coisa vai chamando a outra. Então o que nós temos que começar a fazer, irmãos? Vamos começar a agir. Seja alguém radical em relação ao Evangelho. Não abra mão da cruz de Cristo. Não abra mão da sua cruz. Não abra mão de uma vida de renúncia em favor da vida de Deus. Aquilo que o Senhor tem para você. Comece a ser generoso. Comece a repartir, queridos. Comece a abençoar. Ao invés de você ser uma pessoa que pede, começa a oferecer, começa a dar as coisas. E você vai ver como que isso vai desatar muito na sua vida financeira. Nesse ano que se inicia, irmãos, eu quero dar mais um conselho para vocês. Não faça uma lista das coisas que você quer receber. Não comece 2021 com metas de fazer, de querer, de ganhar. Eu quero, eu vou fazer, eu vou, não. Faça uma lista das coisas que você vai oferecer. Faça uma lista das coisas que você precisa abrir mão, aquilo que você precisa abençoar alguém. Esse ano eu vou abençoar mais. Esse ano eu vou ser mais liberal. Eu não vou precisar mais de ter, eu vou querer oferecer.
Eu não quero que Deus me abençoe mais, não, mas eu vou começar a ser um abençoador. Esse ano eu consegui um carro, ano que vem eu quero 2. Não. Esse ano eu vou fazer uma lista que esse ano eu vou permanecer na doutrina. Esse ano eu vou permanecer na comunhão com o Espírito Santo. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou mergulhar em intimidade com Deus. Esse ano eu vou ajudar mais as pessoas em todos os sentidos. Eu vou orar mais. Essa é a proposta de Deus no Monte Sinai. Esse é, na verdade, a prática do nosso sacerdócio. É parar de olharmos para nós mesmos, olhar para Jesus e olhar para o nosso irmão. Todos juntos, como família. Vamos colocar de pé?